Vamos fechar os olhos para a gente ativar a nossa concepção do olhar para dentro. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma respiração quadrada. Então, a gente vai visualizar um quadrado. E aí, a gente vai inspirar em 4 segundos, segurar 4 segundos, exalar em 4 segundos e segurar 4 segundos com os pulmões vazios. Então, é um desenho de um quadrado, onde a gente inspira em 4, segura 4, exala 4, segura 4. Então, vamos lá? A gente primeiro faz uma inspiração completa. Então, a gente inspira pelo nariz, exala também pelo nariz, esvaziando os pulmões, se reconectando ao seu eu, pedindo a presença do seu grande espírito, se conectando a você. Inspira, exala, inspira, exala. Agora sim, a gente vai inspirar em 4 segundos, segura 4 segundos, exala em 4 segundos, segura 4 com os pulmões vazios. E mais um ciclo, inspire em 4, segura 4, exala em 4, segura 4. E mais um ciclo, inspire em 4, segura 4, exala em 4, segura 4. E mais uma vez, a última vez, inspira, segura, exala, segura. E agora sim, vamos fazer uma respiração completa novamente. A gente inspira pelo nariz, exala também pelo nariz em 4. Lembrando sempre da coluna estar ereta. Então, se você está sentada numa cadeira ou no sofá, procure estar com a sua coluna ereta para fazer com que o fluxo da energia aqui flua livremente pelas suas vértebras. Se preferir, pode rotacionar os ombros um pouco para trás, abrindo o cardíaco. Inspira, exala. E hoje a gente vai começar com a oração do perdão, para a gente ir limpando o nosso chakra cardíaco e assim a gente entrar na frequência do amor, expandir o nosso chakra cardíaco, que também é o chakra que abre os nossos processos de cura. É o chakra conectado ao coração. Então, a gente pode friccionar as palmas das mãos uma contra a outra, aquecendo. Pousa a mão direita e a mão esquerda por cima do coração. Inspira, exala, se conectando ao chakra cardíaco.
E agora repita comigo mentalmente ou verbalmente a oração do perdão. Eu deixo ir embora de mim todos os pensamentos, sentimentos e palavras que me ferem. Eu me perdoo por tudo que fiz de errado. Eu perdoo todas as pessoas que me destrataram e me maltrataram e desejo o melhor para todos. Eu também me perdoo. Eu sei que quando eu penso, quando eu sinto e quando eu falo, eu produzo a minha vida. Eu mereço a bênção da minha cura. Eu sou serenidade, eu sou paz, eu sou amor, eu sou a saúde manifestada em mim agora e para sempre sustentada. Eu sou serenidade, eu sou paz, eu sou amor, eu sou a saúde manifestada em mim agora e para sempre sustentada. Eu sou serenidade, eu sou paz, eu sou amor. Eu sou a saúde manifestada em mim agora e para sempre sustentada. Inspira e exala, se reconectando ainda mais, ativando esse elo de reconexão com o seu eu interior ao grande espírito. Sinta a conexão das suas mãos com o seu chakra cardíaco. E você vai sentir agora, emanando do seu chakra cardíaco, a luz rosa, que é a luz do amor incondicional. Essa luz te ajuda a perdoar a si mesmo e também perdoar aqueles que te magoaram, que te trouxeram algo de ruim, mas que você agora entende e compreende que cada um está no seu estágio evolutivo. Então você inspira e exala e vai se desfazendo dessas mágoas, dissolvendo a raiva, ódio ou qualquer outro sentimento que te impeça de viver o amor incondicional. O amor incondicional você oferece e procura não esperar nada em troca. Você apenas doa o que tem de melhor em você. Inspira e exala, vai visualizando essa luz rosa emanando do seu chakra cardíaco e permeando todo o seu ser. E agora escolha uma pessoa a quem você quer emanar também essa luz rosa. Alguma relação que está estremecida, pode ser um amigo, um ente querido, alguém que já se foi, mas que você precisa desse perdão ou precisa perdoar. Então traga essa pessoa dentro dessa luz rosa e vá aproveitando esse momento para se perdoar, para perdoar ou ser perdoado. Essa bolha de luz rosa que permeia você e essa pessoa, abraça os dois, conectando nessa energia amorosa, acolhedora, do amor universal e do amor incondicional. E dessa forma, você vai entrando cada vez mais na frequência do amor e na frequência do perdão,
onde você tira de dentro de você esse sentimento que não te pertence mais. Perdoar é tirar de dentro de nós o veneno que carregávamos e que, de certa forma, nos intoxica, nos pesa a alma. Então, quando a gente deixa ir, a gente entende que cada um está no seu estágio evolutivo e que você também é imperfeito e que você também erra. Dessa forma, você pode perdoar e ser perdoado. Mas, acima de tudo, traga o seu auto-perdão. Traga essa ação que consiste no perdoar. E vá sentindo cada vez mais o seu coração mais leve, tirando esse peso da mágoa, do ressentimento e de todos os sentimentos que levam você a frequências mais baixas. Você vai se libertando e vai preenchendo todas as suas células e esse círculo rosa com esse amor. Coloque-se frente a frente a essa pessoa, a esse ser que você colocou no círculo, e emane também a luz rosa para ele ou para ela. A gente aproveita também, emana esse amor para nossa casa, para os nossos animais de estimação e para os nossos entes queridos. E desse ponto de amor, convidamos o Mestre Jesus para nos ensinarmos o caminho da consciência crística e o caminho do amor. Transborda dentro de nós, para que nós possamos cada vez mais sentir o amor de Deus, do Criador, por nós e o nosso amor por todos os seres. E agora sim, conectem as mãos na frente do peito e vamos entoar por 3 vezes o mantra Om para começarmos o nosso estudo de hoje, do capítulo 2 da Yoga de Jesus. Inspira. Om. E mais uma vez, inspira. Om. E a última vez, inspira. Om. Namastê. Gratidão. Então a gente começa hoje o nosso estudo com essa limpeza do nosso chakra cardíaco, onde a gente carrega essas emoções que muitas vezes ficam reprimidas, que muitas vezes acaba nos prejudicando. Mas a gente pode cada vez mais ir abrindo esse cardíaco, abrindo o amor universal e sentindo também essa presença, um pouco dessa consciência crística de Jesus, desse despertar, né, da nossa alma, desse entendimento de que somos seres imperfeitos. Então, boa noite a todos, boa noite ao pessoal do YouTube também. E vamos começar o capítulo 2, que é Jesus e a Yoga. A continuidade da palavra de Deus, expressa através de seus avatares, belamente simbolizada no intercâmbio espiritual entre Jesus, por ocasião de seu nascimento, e os sábios da Índia que vieram honrar sua encarnação.
Existe uma tradição muito forte na Índia, conhecida de forma convincente entre eminentes metafísicos, em histórias referidas e registradas em antigos manuscritos, de que os magos do Oriente que empreenderem sua jornada até o menino Jesus em Belém, que empreenderam, né? A sua jornada até o menino Jesus em Belém, foram, na verdade, grandes sábios da Índia. Não só os mestres indianos vieram a Jesus, como também ele retribuiu sua visita, que no caso, né, é a vinda dos três reis magos, né, que vem do Oriente e que vem saudar Jesus e trazer presentes para Jesus. E aí Yogananda, né, revela que eles vieram fazer esse convite a Jesus para que Jesus visitasse lá a Índia e aprendesse junto aos Himalaias, junto aos grandes gurus e mestres, como que ele ia desenvolver essa consciência crística que nós vamos estudar durante o livro e vamos poder entender melhor como que se deu esse trajeto, né? Essa jornada espiritual. Durante os anos desconhecidos da vida de Jesus, as Escrituras silenciam acerca dele desde aproximadamente a idade de 14 anos até os 30 anos, né? A Bíblia não revela o que Jesus fez nesse período. Então, tem um lapso de tempo, né? Tem Jesus até os 14 e depois pula-se lá para 30 anos. Então, não se sabe o que Jesus fez nessa época. É por isso que a gente está aqui estudando, né? Então, nesse tempo, isso está escrito lá, né, como eu já expliquei para vocês, lá nas bibliotecas dos Himalaias, isso está documentado, né, não é nenhuma invenção, de que Jesus esteve lá. E ele viajou para a Índia e provavelmente trilhando a rota comercial bem estabelecida que unia o Mediterrâneo, a China, a Índia. Então, ele fez esse caminho. Sua própria realização divina, reavivada e reforçada na companhia dos mestres e no ambiente espiritual da Índia, propiciou-lhe uma experiência do caráter universal da verdade, a partir da qual ele pôde pregar uma mensagem ampla e simples, compreensível para as pessoas comuns de sua terra natal, todavia com significados subjacentes que viriam a ser reconhecidos por gerações futuras à medida que a mentalidade humana rudimentar amadurecesse em compreensão. Então, a gente vai entrar aqui nos anos desconhecidos de Jesus, né? No Novo Testamento, uma cortina de silêncio desce sobre a vida de Jesus após os seus 12 anos, para erguer-se novamente apenas 18 anos mais tarde, na oportunidade em que ele recebe o batismo de João e começa a pregar às multidões. Ouvimos apenas: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para Deus e os homens. Lucas, né? 2, versículo 52, que os contemporâneos de uma personagem tão extraordinária nada tenham encontrado digno de nota desde a infância de Jesus até seus 30 anos, é por si só surpreendente. Entretanto, relatos notáveis existem, não na terra natal de Jesus, porém mais ao leste, onde ele passou a maior parte de seus anos desconhecidos. Registros preciosos encontram-se ocultos em um monastério tibetano. Eles se referem ao Santo Issa de Israel, em que estava manifestada a alma do universo, que dos 14 aos 28 anos, ele permaneceu na Índia e em regiões do Himalaia, entre santos, monges e sábios, que pregou sua mensagem naquela região e então retornou para ensinar em sua terra natal, onde foi tratado de forma vil, sentenciado e condenado à morte. Com exceção do relato nesses antigos manuscritos, nenhuma outra história dos anos desconhecidos da vida de Jesus foi jamais publicada. Olha que interessante, né? Providencialmente, esses antigos registros foram descobertos e copiados no monastério
Imás do Tibete, por um viajante russo, Nicolas Notovitch. Ele próprio publicou suas anotações em 1894, sob o título The Unknown Life of Jesus Christ, A Vida Desconhecida de Jesus Cristo. Em 1922, Swami Abdendananda, discípulo direto de Ramakrishna Paramahansa, visitou o monastério Rimes e confirmou todos os detalhes relevantes acerca de Issa, Jesus, publicados no livro de Notovitch. Nicholas Roerich, em uma expedição à Índia e ao Tibete, durante a década de 1920, examinou e copiou versículos de antigos manuscritos que eram iguais, pelo menos em conteúdo, aos publicados por Notovitch. Ele também se sentiu profundamente impressionado pela tradição oral daquela região. Em Srinagar foi onde primeiro encontramos a curiosa história a respeito da visita de Cristo a esse lugar. Mais tarde, percebemos como era difundida na Índia, em Ladakh e na Ásia Central a história da visita de Cristo a essas regiões durante sua longa ausência referida no Evangelho. Muito antigamente, né, nessa época que vivia Jesus, há 2000 anos atrás, toda vez que alguém de destaque visitava essas regiões, tanto do Himalaia quanto do Tibete, quanto ali daquela região, né, que também hoje pertence à China, Nepal e um pedacinho da Índia, porque está tudo conectado ali, né, um é parte do outro. Naquela época tinha essa conexão, e aí todo mundo que visitava era escrito, né, em pergaminhos por escribas, porque poucas pessoas sabiam escrever naquela época. Então, essas pessoas que tinham o dom, né, de escrever, que já tinham aprendido a escrever, eles ficavam com essas funções de escrever a história dos visitantes. Então é encontrado ali a história de Jesus em vários monastérios, porque ele não ficou só em um, ele passou em vários lugares, e isso ainda se encontra lá nas bibliotecas antigas, né? Então ele vai comprovando aqui. Não só Yogananda comprova, né? Como outras pessoas também, né, como esse russo e outras pessoas, foram lá checar e viram que era real essa passagem de Jesus por lá. Então é interessante isso, né, porque não é feito à revelia ou nem ao acaso. Realmente tem uma documentação. E isso é muito interessante. A Índia é a mãe da religião. Sua civilização foi reconhecida como muito mais antiga do que a legendária civilização egípcia. Ao estudarmos essa questão, vemos como as antigas escrituras da Índia, antecedendo todas as demais revelações, influenciaram o egípcio Livro dos Mortos, o Antigo e o Novo Testamento da Bíblia. Assim como outras religiões, todas entraram em contato com a religião da Índia e dela muito auferiram, pois a Índia especializou-se na religião desde tempos imemoriais, né? Então, a gente tem que trazer a questão, né, dos textos védicos, que são os textos mais antigos do mundo e que dizem que foi implementado por civilizações à frente de nós. Então, essas civilizações provindas de outros planetas trouxeram o sânscrito e a linguagem ali, aonde foi passado oralmente de gerações para gerações, até que a gente consegue ter a linguagem, não só oral, mas a escrita também. Mas os textos Vedas antecedem todas as religiões, como eu já falei para vocês. Então é interessante a gente estudar sobre isso e entender, né, que é muito mais antigo do que a gente ousa imaginar. Tudo isso que a gente vive aqui na Terra, né? Você vê quantos milênios depois ainda desconhecemos muitas coisas da humanidade.
E foi assim que o próprio Jesus viajou à Índia. O manuscrito de Notovitch nos diz: Issa, Jesus, né, ausentou-se secretamente da casa de seu pai, deixou Jerusalém e, numa caravana de mercadores, viajou para Sindh, com o objetivo de aperfeiçoar-se no conhecimento da palavra de Deus e no estudo das leis dos grandes Budas. Não significa que Jesus tenha aprendido tudo o que ensinou seus mentores espirituais e daqueles com quem se associou na Índia e regiões vizinhas. Os avatares já vêm com seu cabedal de sabedoria. O tesouro de realização divina de Jesus foi meramente reavivado e moldado de forma a adequar-se à sua missão singular. Durante sua permanência entre os sábios hindus, monges budistas e, particularmente, os grandes mestres da yoga, de quem recebeu iniciação na ciência esotérica da união divina por meio da meditação, do conhecimento que acumulara e da sabedoria que brotara de sua própria alma em meditação profunda, ele destilou para as multidões parábolas simples acerca dos princípios ideais pelos quais se deve dirigir a vida aos olhos de Deus. Todavia, ele ensinou os mistérios mais profundos aos discípulos mais próximos, que estavam prontos para recebê-los, como está evidenciado no livro do Apocalipse de São João, no Novo Testamento, cuja simbologia tem correspondência exata com a ciência yogi da realização divina. Então, se a gente for pegar lá no Bhagavad Gita, nos textos védicos, como que era contadas as histórias, você vê que Jesus ele reproduziu muito disso no seu texto oral, né? Ali, ele, através de parábolas, através de contações de histórias, ele trazia esse acesso à realização divina e à união com Deus. E ele foi um dos maiores iogues da humanidade, inclusive atingia estados de meditação profunda, e lá ele se comunicava com Deus. E é muito legal porque tem uma frase oriental que ela fala muito isso, né? Que orar é você conversar com Deus, mas meditar é você ouvir Deus. Existe essa diferença, né? Quando a gente reza, a gente conversa. Mas quando a gente medita, a gente pode ouvir Deus, ouvir essa essência divina, ouvir aquilo que a gente precisa ouvir, né? Porque a gente tem conexão com o nosso eu interior, conexão com o nosso grande espírito e conexão também aos corpos superiores e à conexão universal. Por isso que é tão importante a meditação e o que é melhor, não paga nada para meditar, né? Então, a gente pode fazer em qualquer lugar, a qualquer tempo, no espaço curto de tempo ou no espaço maior de tempo. Mas a meditação, ela sempre vai estar presente aqui na nossa prática, né? Por quê? Porque assim a gente vai aprendendo a se ouvir e a ouvir Deus também, porque yoga é essa união da gente com Deus. Os documentos descobertos por Notovitch concedem apoio histórico à minha afirmativa, compilada em meus primeiros anos na Índia e que venho sustentado há longo tempo, de que Jesus estava vinculado aos rishis indianos por meio dos magos sábios que visitaram o seu local de nascimento e ao encontro dos quais ele foi à Índia, a fim de receber suas bênçãos e com eles conferenciar a respeito da sua missão mundial. O que procurarei tornar evidente nas páginas deste livro é que seus ensinamentos, interiormente oriundos da sua realização divina e exteriormente nutridos por seus estudos com os mestres, expressam a universalidade da consciência crística que não conhece fronteiras de raça ou credo. Tal como o Sol, que nasce no Oriente e viaja para o Ocidente, difundindo seus raios, também Cristo surgiu no Oriente e veio ao Ocidente para ser consagrado em uma vasta cristandade cujos membros o consideram seu guru e salvador.
Não foi uma casualidade que Jesus tenha preferido nascer um Cristo oriental na Palestina. Esse local era o eixo ligando o Oriente com a Europa. Ele viajou à Índia para honrar seu vínculo com os rishis indianos, pregou sua mensagem por toda aquela região e então voltou para difundir seus ensinamentos na Palestina, que em grande sabedoria ele percebia como a porta de entrada pela qual seu espírito e suas palavras teriam acesso à Europa e ao restante do mundo. E ele tinha razão, né? Esse grande Cristo, irradiando a força e o poder espiritual do Oriente ao Ocidente, é um elo divino a unir os povos que amam a Deus, orientais e ocidentais. Então a gente vai entendendo que não é à toa que ele nasce ali, né? Então tem essa conexão onde ele consegue ir mais facilmente, né, dali da Palestina para a Índia, tá tudo muito pertinho. A verdade não é monopólio do Oriente ou do Ocidente. Os puros raios prateados e dourados da luz solar parecem vermelhos ou azuis quando observados através de vidros vermelhos ou azuis. Assim também, a verdade apenas parece ser diferente quando colorida por uma civilização oriental ou ocidental. Considerando-se a simples essência da verdade expressa pelos grandes mestres de diversas épocas e latitudes, encontram-se diferenças muito pequenas em suas mensagens. O que recebi de meu guru e dos venerados mestres da Índia, percebo ser o mesmo que recebi dos ensinamentos de Jesus o Cristo, né? Yogananda ele traz, né? Porque como eu já falei para vocês, eu revelei que Yogananda ele estava numa meditação profunda e Jesus aparece para ele nessa meditação e Jesus fala para ele se ele queria saber o que que Jesus tinha feito dos 14 aos 28 anos. E aí Yogananda diz que sim, que ele gostaria de saber. E aí, mas Jesus fala para ele: antes você precisa me procurar lá nos textos que estão lá nos Himalaias, lá em alguns monastérios tibetanos. E aí Yogananda faz essa viagem até lá e ele vai em vários lugares e encontra ali Jesus, né? Com vários nomes diferentes, né? Porque cada monastério, cada lugar chama Jesus de um jeito, mas ele encontra Christ, que é Cristo, de certa forma, identificando ali. Porque Jesus ele traz para a gente, né, essa universalização. A religião ela é criada no nosso planeta como uma forma também de separatismo, né, de apartheid. E aí ele traz uma universalidade da nossa inteligência universal, mas também da nossa biblioteca cósmica, porque a partir do momento que a gente tem a consciência de que somos um só, que fazemos parte de um universo, cada um pode ter a sua religião, mas todos acessam Deus, independentemente de credo, raça, né, classe social, todos vão acessar Deus. Isso é muito interessante, porque faz a gente entender que a gente se reconectando, a gente despertando a nossa consciência crística, a gente consegue acessar também essas informações, né? Então, se você quer se aprofundar mais, ainda tem o livro lá, como eu falei, que são 2 livros de Yogananda, de mais de 1.500 páginas, onde ele se aprofunda muito nesses textos que ele encontra lá na Índia. Então, são mais de 1.500 páginas para. E se você quiser saber mais ainda, dá uma visitada lá, né? E vai procurar lá nos textos, que você vai achar muitas informações também. Como muitos foram lá e buscaram essas informações, duvidando, né, de que Jesus estivesse tido lá. E tem vários outros livros aí no mundo comprovando a mesma coisa que o Yogananda fala, né? Que é o encontro do Ocidente e do Oriente e que nós estamos vivendo isso hoje, né? Hoje a gente vive esse reencontro. Foi separado. E agora a gente está vivendo esse reencontro, essa universalidade, né, das nossas crenças, onde a gente pode entender que existe uma verdade absoluta e existe a verdade de cada um. Então, cada um vai buscando aquilo que lhe faz bem, aquilo que lhe conecta à alma.
Os ensinamentos perdidos no Evangelho. Agora ele entra mais dentro do Evangelho falando ali, né? Cristo foi muito mal interpretado pelo mundo, tanto que ele foi, né, crucificado. Mesmo os princípios mais elementares de seus ensinamentos foram deturpados e suas profundidades esotéricas esquecidas. Foram crucificados nas mãos dos dogmas, dos preconceitos e do entendimento restrito. Guerras de genocídio foram travadas e pessoas queimadas como bruxas ou hereges sob uma presumida autoridade de doutrinas cristãs fabricadas pelo homem. Como resgatar das mãos da ignorância os ensinamentos imortais? Precisamos conhecer Jesus como um Cristo oriental, um supremo yogi que manifestou plena maestria sobre a ciência universal da união divina e pôde assim falar e agir como um salvador. Com a voz e autoridade de Deus, ele tem sido excessivamente ocidentalizado. Jesus foi um oriental de nascimento, família e educação. Separar um mestre do contexto da sua nacionalidade significa nublar o entendimento por meio do qual ele é percebido. Independentemente do que Jesus Cristo era em sua própria alma, ele nasceu e se desenvolveu no Oriente. E assim, teve de utilizar os meios da civilização, das peculiaridades, dos costumes, da linguagem e das parábolas orientais para difundir sua mensagem. Isso fica muito explícito ali na linguagem de Jesus, né? Portanto, a fim de compreender Jesus Cristo e seus ensinamentos, é preciso ter receptividade à visão oriental, particularmente no que se refere à antiga e atual civilização da Índia, suas escrituras religiosas, tradições, filosofias, crenças espirituais e experiências metafísicas intuitivas. Embora compreendidas esotericamente, os ensinos de Jesus sejam universais, eles serão impregnados da essência da cultura oriental, enraizados em influências orientais que foram adaptadas ao ambiente ocidental. Os evangelhos podem ser corretamente compreendidos à luz dos ensinamentos da Índia, não as interpretações distorcidas do hinduísmo, com a opressão de castas e idolatria, mas a sabedoria filosófica e espiritualmente libertadora dos seus rishis, o cerne, e não o invólucro exterior dos Vedas, dos Upanishads ou do Bhagavad Gita. Essa essência da verdade, Sanatama, Dharma, ou princípios eternos da retidão que sustentam o homem e o universo, foi conferida ao mundo milhares de anos antes da era cristã e preservada na Índia com uma vitalidade espiritual que fez da busca de Deus a quinta essência da vida, e não um entretenimento teórico. Os rishis, eles que recebem, né? Eles eram já seres muito espiritualizados e que receberam esses textos Vedas, né? E, de certa forma, né, a gente vai percebendo que isso daí, em toda a história da humanidade, do processo civilizador, as histórias elas vão sendo contadas e distorcidas. Então, a gente, por exemplo, se eu contar uma história aqui hoje e de forma oral, você, a partir do momento que eu contar para você, você for contar essa história para outra pessoa, você não vai contar a mesma história que eu estou contando. Você vai trazer história de acordo com seus filtros, de acordo com com o seu entendimento, com as suas crenças, e você vai reproduzir essa história. E assim foi. Então, muito do que realmente foi passado para nós, essa quinta essência de Deus, foi perdida no decorrer das gerações, dessa oralidade. E mesmo se a gente for pegar, né, um texto, por exemplo, vamos fazer uma coisa simples, um texto em inglês, a gente traduzir para o português, muito se perde também nessa tradução. Por isso que é importante a gente conectar com o chakra do coração, como a gente fez hoje, a gente se conectar a essa verdade universal, a esse amor incondicional e ouvir aqui com o coração.
Porque daí, dessa forma, a gente escuta a verdade aqui, não aqui. Então, é sempre como eu falo: quer ouvir a verdade, ouça com o coração, não com a mente. Porque a mente mente, ela engana, ela está envolvida com self, com ego, uma série de filtros, crenças limitantes, né. O coração não. O coração, se ele estiver limpo, se ele estiver purificado, a gente sente aqui a verdade. Então a gente tem que se conectar cada vez mais com a nossa verdadeira essência, que foi perdida, né, no decorrer desses séculos, desses milênios, onde a gente se desconectou da nossa verdadeira essência. E aí Jesus traz para a gente essa união divina de novo, essa autorrealização, através dessa maestria de entender a arte do bem viver, né, que aqui é uma arte que a gente precisa desenvolver. Se a gente vai tendo ferramentas, a gente vai se desenvolvendo, a gente cada vez mais vai despertando a nossa melhor versão. E aí agora ele vai entrar aqui, ó, a ciência universal da religião. A experiência pessoal, da verdade é a ciência por trás de todas as ciências. Mas para a maioria das pessoas, a religião tornou-se uma questão apenas de crença. Alguns creem no catolicismo, outros creem em alguma religião protestante e outros afirmam sua crença de que a religião hindu, ou a muçulmana, ou budista seja o caminho correto. Cada um acha que o seu caminho é o único caminho para Deus, né? A ciência da religião identifica as verdades universais comuns a todos, o fundamento da religião, e ensina como as pessoas podem, por meio da aplicação prática de tais verdades, construir sua vida de acordo com o plano divino. O plano divino ele está por trás de qualquer crença, de qualquer religião, né? O ensinamento indiano de Raja Yoga, a ciência régia, da alma supera a ortodoxia da religião ao descrever sistematicamente a prática dos métodos universalmente necessários para a perfeição de cada indivíduo, independentemente de sua raça ou credo, que é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? O necessário é reunir a ciência da religião com o espírito ou a inspiração da religião, o esotérico com S, com o esotérico com X. A religião yogi ensinada por Senhor Krishna, que apresenta métodos práticos para a autêntica experiência interior de Deus em substituição às crenças fugazes e o espírito do amor crístico e fraternidade pregada por Jesus, única panaceia segura para impedir que o mundo se destrua com suas obstinadas divergências. São a mesma e única verdade universal ensinada por esses dois Cristos, o do Oriente e o do Ocidente. Então, como é que a gente vai entender isso, né? De que existem duas linhas, né? O Cristo que a gente está estudando aqui lá do Oriente e o Cristo do Ocidente. Mas se a gente for pegar, né, a linha tênue entre os dois, a gente vai falar que ele estava falando a mesma coisa. E a gente vai perceber isso durante o estudo do livro e vai fazer muito mais sentido. E aí a gente entende que você pode ter sua religião, não importa, porque a religião vai religar você a Deus. Mas o que importa de verdade é você buscar o seu entendimento sobre você mesmo, sobre de como funciona o seu corpo físico, emocional, energético, espiritual. Porque para você conhecer Deus, você precisa conhecer você mesmo, porque você é parte de Deus. E se você é um microcosmo dentro de um grande macrocosmo, como que você vai conhecer o macrocosmo sem antes conhecer o seu microcosmo? Yogananda ainda vai mais além, né? Como que você quer ter acesso à biblioteca universal sem aprender a primeiro se conectar à sua biblioteca intuitiva, espiritual, ao funcionamento do seu ser? Então, isso é uma discrepância, né? Porque a gente pouco sabe sobre a gente pouco é ensinado sobre a gente. Então, essa medicina do autoconhecimento, ela é fundamental para a gente entender todo esse caminho interior, para daí a gente reconectar. Então, não tem um caminho lá fora, tem caminho aqui dentro, né?
Os salvadores do mundo não vêm alimentar divisões doutrinárias hostis, e seus ensinamentos não devem ser utilizados para esse fim. Chega a ser impróprio referir-se ao Novo Testamento como a Bíblia cristã, pois ele não pertence exclusivamente a nenhuma seita. A verdade destina-se a promover a bênção e a elevação de toda a raça humana. Assim como a consciência crística é universal. Jesus Cristo também pertence a todos. Embora enfatize a mensagem do Senhor Jesus, né, no Novo Testamento, e a ciência yoga da união divina, apresentado por Bhagavan Krishna no Bhagavad Gita, como sendo o summum homo do caminho da realização divina, eu honro as diversas expressões da verdade que fluem do Deus único através das escrituras de seus vários emissários. A verdade em si mesma é por si só a religião definitiva. Embora a verdade possa expressar-se de diferentes maneiras por meios de ismos sectários, estes não podem jamais exauri-la. Ela tem infinitas manifestações e ramificações, mas só uma consumação, a experiência direta de Deus, a realidade única. Os rótulos humanos de afiliação sectária têm pouco significado. O que nos confere salvação não é a seita religiosa em que tenhamos nosso nome registrado, nem a cultura ou credo em que nascemos. A essência da verdade transcende toda forma exterior. Essa essência é o fator supremo para compreendermos Jesus e seu chamado universal, as almas para que entrem no reino de Deus que está dentro de vós. Todos somos filhos de Deus, desde nossa origem até a eternidade. As diferenças surgem de preconceitos e o preconceito é fruto da ignorância. Não devemos nos identificar orgulhosamente como americanos, indianos, italianos ou qualquer outra nacionalidade, pois isso é apenas um acidente de nascimento. Acima de tudo, devemos nos orgulhar de sermos filhos de Deus e feitos à sua imagem. Não é essa a mensagem de Cristo? Jesus Cristo é um excelente modelo a ser seguido tanto pelo Oriente quanto pelo Ocidente. O divino selo do Filho de Deus está oculto em cada alma. Jesus citou as Escrituras: sois deuses. Retirem as máscaras, revelem-se como filhos de Deus, não por meio de proclamações vãs e preces decoradas, demonstrações de sermões formulados intelectualmente e planejados para glorificar a Deus e angariar convertidos, mas por meio da realização. Identifiquem-se não com o intolerante fanatismo disfarçado de sabedoria, mas com a consciência crística. Identifique-se com o amor universal expresso no serviço material e espiritual a todos, então saberão quem foi Jesus Cristo e poderão afirmar em suas almas que somos todos uma família só, filho de um Deus único. E aí, ele traz aqui umas pequenas, né, observações, que eu vou ler aqui rapidinho. Índia, mãe da religião, aí ele fala que abundante evidência da primazia da cultura espiritual da Índia no mundo da antiguidade é apresentada por um PhD, né? E aí ele traz o seguinte, que o antigo ditado, aí ele traz do latim, do Oriente vem a luz, aí ele traz, né, o latim, que ele fala que do Oriente vem a luz, essa citação, não é um mero lugar comum, pois a tocha da civilização, especialmente o cerne da tradição sagrada,
da eterna sabedoria foi transmitida pelo hemisfério oriental. As criações advindas do Oriente Médio, do judaísmo, do cristianismo, que era grande parte, né, modelaram nossa civilização em sua forma atual e foram influenciadas por ideias originárias de países mais ao leste, especialmente a Índia, né, como a gente falou. Então, várias pessoas estudam sobre isso, porque o berço, né, dessas tradições que a gente tem, se a gente for pegar o começo de tudo, está lá nos textos Vedas, que o lugar foi lá no Oriente Médio, mas especificamente na Índia. Foi para ali que foi passado para os rishis, que são essas pessoas, né, esses seres que já eram mais evoluídos e foram trazendo para nós toda essa cultura rica, né, dessa conexão divina. As escrituras da Índia são a mais antiga filosofia e psicologia da nossa raça a subsistir. Então, afirma, né, o renomado historiador Will Durant. E aí ele vai trazendo o nome, né? Um professor de história também de filosofia da Universidade de Oslo escreveu, né, que o passado da Índia é tão antigo e de tal forma influenciou o surgimento da civilização e da religião. Por isso que eu falo que yoga antecede a religião, porque vem antes ainda, né? E aí algumas seitas se apropriaram, né? E tá tudo bem. E aí ele vai falando dessa odisseia, né, do surgimento da civilização e da religião, pelo menos para que todos os povos do velho mundo, que a maioria pode afirmar que ele constitui, com efeito, os primórdios de nossa própria odisseia. A mãe da religião, com os primeiros ensinamentos espirituais do mundo pela tradição védica, contém a mais sublime e abrangente das filosofias. Em sua obra de 2 volumes, o historiador, né, D.P. Singhal, reúne documentação abundante acerca da nutrição espiritual concedida pela Índia ao mundo antigo. Ele descreve a descoberta de um vaso em escavação próxima a Bagdá, que levou os pesquisadores à conclusão de que, em meados do terceiro milênio, um culto indiano já era praticado na Mesopotâmia. Assim, a arqueologia demonstrou que 2000 anos antes das primeiras referências em textos cuneiformes a algum contato com a Índia, ele já enviava seus produtos manufaturados à terra onde estão as raízes da civilização ocidental. Então, assim, quanto mais a gente vai pesquisando, a gente vai vendo que muito se perdeu, como eu estava explicando dessa oralidade, né? Mas que a própria escrita, inclusive, o sânscrito, né, ele também vem antecedendo todo esse conhecimento. E a gente também tem que lembrar que no Egito, a gente também ia antes desse processo, né? Cada vez antes, né? E aí a gente vai entendendo que muito das escritas, muito do que foi passado ali se perdeu, e é perdido até hoje, mas a gente vai resgatando aqui. E aí, para finalizar, ele vai falar dos evangelhos gnósticos, o cristianismo perdido, né? Com a notável descoberta de antigos textos gnósticos cristãos em Nag Hammadi, no Egito, em 1945, pode-se vislumbrar algo de que foi perdido pelo cristianismo tradicional durante esse processo de ocidentalização. Os textos de Nag Hammadi e outros semelhantes a eles, que circularam no início da era cristã, foram denunciados como heréticos pelos cristãos ortodoxos em meados do século II. O fato é, porém, que aqueles que escreviam, distribuíam esses textos, não se consideravam eles mesmos hereges. A maioria desses autores utiliza terminologia cristã inconfundivelmente associada a uma herança judaica. Muitos afirmam apresentar tradições a respeito de Jesus que são secretas, ocultas dos muitos que constituíram o que no século II passou a ser chamado de Igreja Católica.
O próprio Jesus não era católico, não era cristão, né? Muitos afirmaram apresentar tradições a respeito de Jesus que são secretas e ocultas, né? Dos muitos que constituíram o que no século II passou a ser chamado de Igreja Católica. Então, esses cristãos, né, são hoje chamados gnósticos, da palavra grega gnosis, geralmente traduzida por conhecimento, assim como aqueles que afirmam nada saber acerca da realidade absoluta, são chamados agnósticos, literalmente não conhecedores, com A na frente, né? O indivíduo que afirma saber tais coisas é chamado gnóstico, conhecedor. Mas a gnose não é primordialmente um conhecimento racional. Da mesma maneira como os gnósticos usam o termo, poderíamos traduzir por percepção interior, pois a gnose envolve um processo intuitivo de conhecer-se a si mesmo. De acordo com mestres gnósticos, conhecer-se no nível mais profundo é simultaneamente conhecer Deus. Este é o segredo da gnose. O Jesus vivo que aparece nesses textos fala em ilusão e iluminação, não em pecado e arrependimento, como Jesus do Novo Testamento. Em vez de ver, em vez de ter vindo para nos salvar do pecado, ele veio como um guia que abre o processo para o entendimento espiritual. Os cristãos ortodoxos acreditam que Jesus é o Senhor e o Filho de Deus. De uma maneira única e singular, ele permanece eternamente distinto do resto da humanidade que veio salvar. No entanto, o gnóstico evangelho de Tomé narra que tão logo Tomé o reconhece, Jesus diz a ele que ambos receberam o seu ser ou existência da mesma fonte. Já não sou teu mestre, pois bebeste da fonte borbulhante que distribuí e te enebriaste. Quem beber da minha boca se tornará como eu, e eu mesmo me tornarei como ele, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. Tais ensinamentos, a identidade do divino e do humano, a preocupação com a ilusão e a iluminação, o fundador que é apresentado não como Senhor, mas como um guia espiritual, não soam mais orientais que ocidentais? Teriam as tradições hindu e budista influenciado o gnosticismo? No século I, ideias que nós associamos às religiões do Oriente surgiram no Ocidente por intermédio do movimento gnóstico, que foram suprimidas e condenadas por polemistas como Irineu. Então, muitas pessoas, né, como eu estava falando, né, só para a gente finalizar, já são 9 horas, muitas pessoas acabam que né, fizeram polêmicas e acabaram deturpando a real mensagem que Jesus vem trazer. E não só Jesus, né? Porque Jesus ele já tinha uma missão, né? Ele tinha uma missão, ele já era um ser evoluído, mas ele se aproveita desses ensinamentos, né, que foram passados pelos rishis, que muitos gurus, mestres, dominaram essas técnicas, né, essas ferramentas, e que foram passadas de gerações para gerações, porque muito se perdeu através de livros, porque muitas pessoas não queriam que esse conhecimento fosse acessível a todos. Porque como é que a gente domina o mundo, né? Como é que algumas pessoas dominam o mundo se todos conhecem a si mesmo? Se todos têm o poder de autocura, se todos têm o poder de autorrealização. A gente precisa pensar sobre isso. E agora a gente está aqui fazendo esse trabalho, né, de olhar para dentro, de conhecer a si mesmo, de ouvir as verdades da nossa alma, para que dessa forma a gente se una de verdade a Deus, sem esse caminho só da religião. A religião é um dos caminhos para acessar a Deus,
mas o verdadeiro caminho está aqui dentro, né? Então, e aí Jesus trazia muito isso, né? Eis que o reino de Deus está dentro de vós. Ele falava muito isso. Então, a gente tem que pensar nesse caminho, nessas palavras verdadeiras de Jesus e interpretá-las de acordo com aquilo que realmente Jesus veio nos trazer, né? Jesus não se intitulou de lugar nenhum, mas ele se intitulou Filho de Deus, assim como todos nós também o somos, né? Então vamos refletir sobre isso. E aí a gente vai encerrando hoje a nossa aula por aqui, o nosso estudo. E eu sei que é muito complexo muitas vezes esse texto, que vai contra, às vezes, as nossas crenças, aquilo que a gente aprendeu nas religiões, mas eu queria que vocês abrissem o coração de vocês, abrissem a mente de vocês, porque aqui a gente não está falando de religião, a gente está falando do contato, né, do autoconhecimento, contato direto dessa união com esse ser maravilhoso que foi Jesus e com esse ser maravilhoso também que habita cada ser, que é essa união divina, né, do nosso espírito, da nossa energia com Deus, né, com o Criador. Porque Deus não é um ser que está lá em cima, né, mas ele é uma energia que permeia todos nós e que faz com que estejamos aqui vivos, né, nesse processo de individuação de cada alma. Então, ele nos coloca para quê aqui? Para a gente se autorrealizar também, para a gente experimentar todas as dores, mas também todas as alegrias do mundo. E se a gente vai aprendendo a lidar com isso, a gente vai ascensionando, né? E a gente vai se tornando um com ele novamente. E a gente vai tendo entendimento do nosso verdadeiro propósito aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode estar colocando aí no YouTube, depois eu vou responder com muito carinho. Se alguém tiver alguma dúvida aqui também pode colocar no chat. E é isso. Então a gente estudou a yoga, Jesus e o yoga, e a gente vai adentrar, né, no terceiro capítulo e ir se aprofundando um pouco mais. E lembrando que, se você não assistiu nem a introdução, nem o capítulo 1, ela está gravada no YouTube. E aí depois eu disponibilizo o link lá no grupo para vocês, tá bom? Então, queria agradecer a presença de cada um. Vamos fechar os olhos para a gente finalizar aqui a nossa prática. Agradecendo a presença, né, de Jesus, para que ele nos abra de novo, né, esse caminho interior, esse caminho de autoconhecimento, e que a gente possa ir acessando cada vez mais a verdade, né, de todo esse ensinamento que ele trouxe para nós, para que a gente se autorrealize e para que a gente viva cada vez mais essa arte do bem viver. Que tenhamos aí um bom restinho de semana e uma boa noite de sono. Namastê. Gratidão à presença de todos e nos vemos muito em breve. Um beijo, um abraço em cada um.